Olá, o Congresso Nacional volta a debater o Código Florestal. Apesar do projeto ter sido profundamente discutido aqui no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, ao ser sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, o texto sofreu vetos e são esses vetos que possam agora ser apreciados pela Casa. Quem conversa conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia, ela que é integrante dessa comissão parlamentar mista que fará esse trabalho. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Nós, como país, perdemos ao chegar na Rio+20, por exemplo, sem estar com esse texto finalizado? Absolutamente. Se nós tivéssemos de afogadilho tratado dessa matéria, com a pressão de radicalismos de parte a parte, de produção e de ambientalistas, nós acabaríamos não chegando a um lugar ideal que seria o entendimento, uma convergência. Isto ficou patente quando alguns movimentos de organizações não governamentais ou iniciativas de artistas famosos começaram, veta Dilma, veta tudo. Foi uma pressão que desaguaria, sem dúvida, num processo que inviabilizaria qualquer esforço. Então, eu penso que o que a presidente fez foi muito adequado. Primeiro, que não foi um veta tudo, foi um veto naquilo que o governo entendeu necessário fazer, e que você viu que com isso desafogou aquela tensão que foi provocada por essa pressão de tentar anular e voltar a estaca zero no Código de 1965. Lembrando sempre que era do regime militar. Então, veja... E num outro contexto com relação à preocupação ambiental também, né, senadora? Tudo diferente, tudo diferente. Hoje, o próprio ex-ministro Roberto Rodrigues lembrou que de 1999, portanto recentemente, a 2010, houve um aumento da área plantada no Brasil de 36%. No mesmo período, a produção de alimentos aumentou 173%. O que significa isso se você muito mais produziu em menor área? Significou que o agricultor fez o dever de casa. Ele usou plantio direto na palha, ele usou manejos ambientalmente defensáveis, ele usou biotecnologia, ele usou uma moderna inovação de pesquisa que possibilitou aumento da produtividade numa área menor. É esse o ideal. Isso vale para a agricultura e vale para a pecuária também. Então, por isso que se diz que não precisa mais derrubar nenhuma árvore, porque nós não estamos nem ocupando tudo o que nós dispomos de área agricultável no Brasil, sem chegar na Amazônia. Então, veja só, nós estamos, eu penso que no momento adequado, porque houve essa, digamos, a panela de pressão abriu a tampa e a presidenta vetou, distensionou. Agora volta às mãos de um habilidoso senador com muita capacidade de entendimento, que é o senador Luiz Henrique, que vai ser o relator dessa medida provisória, a 571. E foi relator também, né? E foi relator, ele junto com o senador Jorge Viana, foram os dois relatores que conseguiram fazer um projeto que era o ideal que o próprio governo aceitava e que a sociedade aceitou. Veja que quando nós terminamos o trabalho aqui, não houve nenhuma pressão por vetos do processo. A Câmara tomou as suas decisões, que eu não discuto, porque é uma questão de competência da Câmara, que tem a sua representatividade, tem a sua legitimidade. A Câmara é a representação do povo. O Senado é a representação da República, dos Estados. Isso está na Constituição. Então, cada um fez o seu papel, da maneira como entendeu fazê-lo. É claro que no recrudescimento de uma, digamos, de uma radicalização, no caso da Câmara, a presidente teve o caminho de fazer os vetos, que também é da competência dela, presidente da República. Agora nós temos um grande momento de um entendimento com a Câmara e o Senado Federal para fazer essa medida, porque a medida provisória, com a comissão mista, para examiná-la, o presidente é o deputado Elvino Bongás, do PT do meu estado, e o relator é o senador Luiz Henrique. E vamos ter aí, tenho a convicção de um trabalho muito bem feito pela comissão. E nesse ponto, o trabalho em cima de vetos propicia isso, que as duas casas já trabalhem juntas, né? E não que se leve a discussão numa casa quando volta para outro tipo de reação que vimos no próprio Código Florestal. Quer dizer, é uma outra possibilidade de debate? Não há dúvida. E agora, o senador Luiz Henrique tem um desafio enorme. Ele aproveitou esse feriadão
para se debruçar sobre mais de 600 emendas que ele já recebeu, como você disse na abertura dessa matéria. Ele vai pessoalmente examinar uma por uma, porque esse trabalho, esse exercício, ele já fez quando ele fez a votação. Eu apresentei 16 emendas ao projeto, ajustando alguns detalhes, porque a minha preocupação básica nisso é o seguinte: o pequeno agricultor, até 4 módulos rurais, está protegido pelo Estado. O governo teve uma atenção social muito importante e tem que ser feito isso. Em alguns estados, como Santa Catarina, é de minifúndio, de pequena agricultura. No meu estado do Rio Grande do Sul, grande parte dos produtores são pequenos agricultores familiares e a eles damos proteção. Todos tiveram agora também um problema agravado pela estiagem, com prejuízos enormes. Suinocultura vivendo dramas, todos os setores estão enfrentando dificuldade. E a importância foi, até coincidiu tudo nesse, a conspiração para uma solução final. Qual foi a conspiração que ajudou? O governo agora começou a olhar, porque até agora, quem é que vinha sustentando o PIB fortalecido e robusto da economia brasileira? A agropecuária. Com a queda provocada por conta da seca na região sul, houve uma queda violenta, 7% do setor agropecuário no peso da composição do PIB. Agora acendeu uma luz amarela, quase vermelha no governo. Então, felizmente, o que eu estou dizendo? No código dos vetos da presidente, o pequeno foi protegido. O grande não precisa de proteção, porque ele tem os seus mecanismos de defesa. E eu estou preocupada com o médio agricultor, aquele que tem até 300 hectares. Então, esse agricultor corre o risco de nós, se não trabalharmos com atenção devida, com responsabilidade, nós corremos o risco de expulsar esse agricultor que tem tecnologia, que tem conhecimento, que tem expertise nessa área, que é um especialista. E aí estaremos ajudando o êxodo rural, inchaço maior nas cidades. Eu não estou fazendo terrorismo, eu estou falando a realidade. O que é que pode comprometer a atividade desse agricultor? Porque ele terá que ter condições das recomposições das áreas degradadas, consolidadas, ele vai ter que fazer isso. Agora, se ele tiver que ele bancar sozinho, eu lhe pergunto, aquele agricultor que perdeu 70% da sua lavoura de soja e de milho nesta safra lá no Rio Grande do Sul, vai ter recurso para fazer essa recomposição, já que é dado um prazo. Também o prazo para ele executar essa recomposição, você tem que examinar adequadamente a realidade. A maior parte das minhas emendas foram inspiradas em iniciativas e propostas da própria Embrapa. E eu, como tenho um crédito e um grande respeito pela Embrapa, penso que eu fiz corretamente em acolher as emendas que a Embrapa ofereceu ao relator, senador Luiz Henrique. Adequando também o código à realidade desse médio agricultor, que pode ser inviabilizado se esse código não for aprimorado. Ele pode ser excluído do processo e aí nós estaríamos cometendo um grande ato, eu não diria de omissão, mas um ato de irresponsabilidade social com esses agricultores, que eles são agricultores familiares também, né, mas de um porte médio, e é uma agricultura de 300 hectares, veja que não é uma grande área para a produção de alimentos no Brasil, e é fundamental e necessário. As cooperativas de produção no sul do país, todas elas, o agricultor tem esse tamanho, a média de tamanho dessas áreas. A escala é essa, né? Diária é essa. Então, é preciso ter um olhar. Eu estive recentemente no município de Ijuí, no Rio Grande do Sul, e o presidente dessa cooperativa, o Poleto, da Cotrijuí, ele me alertava sobre isso, exatamente do risco. Ele é um produtor de trigo que sofre as consequências da pressão que não tem estímulo por não ter preço. O trigo é usado no Brasil, veja só que coisa absurda, é usado e o preço aumentou, porque o dólar subiu porque nós importamos, veja só. Só que o trigo nacional é jogado para os porcos, para a ração animal, porque ele não tem preço. É um contrassenso. É um contrassenso, quer dizer, é toda uma mecânica de equívocos e distorções que não são examinadas nessas horas. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua presença, a sua atenção, as explicações que a senhora deu. Eu fico muito grata também pelo espaço e pela oportunidade. Nós temos que desmistificar e valorizar os agricultores, porque na hora que faltar comida na prateleira do supermercado ou da feira, aí nós vamos saber. Já estamos vendo agora quando houve essa queda na produção e afetando negativamente toda a economia do Brasil. O próprio PIB do país, né, senadora? É verdade. Senadora, muito obrigada pela sua presença, e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento, e se você quiser entrar em contato conosco, 0800 61 22 11, ligação gratuita, ou www.senado.gov.br/TV.